Na grande maioria dos tribunais de contas do Brasil, existe um órgão destinado a promover capacitações profissionais e ações de desenvolvimento. São as chamadas Escolas de Contas e Gestão. Aqui no TCE temos o Instituto Plácido Castelo, que chamamos de IPC. É de responsabilidade do IPC apresentar iniciativas com o objetivo de aperfeiçoar o conhecimento e a técnica dos servidores públicos do Ceará. Hilária Barreto, diretora executiva do IPC, vai apresentar para a gente ações da Escola de Contas e os planos para 2022. O Instituto Plácido Castelo tem uma gama, de programação, de planejamento para o exercício 2022. As escolas de contas dos tribunais de contas assumiram um braço forte nessa área de atuação pedagógica orientativa junto aos gestores e jurisdicionados do Estado, dos municípios. Para tanto, a Escola de Contas desenvolveu uma programação para executar durante todo o exercício de 2022, com temas voltados para a área da atuação do controle externo, do controle interno, controle social, áreas temáticas como a tecnologia, governança, políticas públicas, finanças, contabilidade, previdência e demais áreas que são sensíveis à atuação dos gestores públicos e à atuação também dos servidores do Tribunal de Contas. Dentro do IPC, há um setor responsável por pensar e promover soluções de forma inovadora na área do controle governamental, que é o Laboratório de Inovação em Controle, o LIC. O Laboratório de Inovação e Controle e o Núcleo de Pesquisas no PESC são setores que estão inseridos na unidade da Escola de Contas do Instituto Plácido Castelo. Para tanto, o Laboratório de Inovação e Controle vem desenvolvendo ações para instigar e fomentar o desenvolvimento da política de inovação no Tribunal de Contas, vem desenvolvendo ambientes favoráveis para instigar os líderes dos tribunais de contas a propor e participar de co-criação de projetos inovadores. O trabalho que o LIC faz no tribunal é muito interessante, Carol. Olha aqui, a sua premissa é desenvolver a inovação, a criatividade e o trabalho colaborativo, para que essas características sejam aplicadas no cotidiano, buscando sempre resultados melhores. O LIC contempla 4 dimensões: promoção da cultura da inovação, realização de oficinas de co-criação, realização de capacitações e eventos e desenvolvimento de projetos. Importante lembrar aqui no podcast Conexão Cidadão que em um episódio anterior nós apresentamos o projeto do LIC sobre a aplicação da linguagem simples e direito visual do ano passado. E foi uma parceria muito exitosa entre os tribunais de contas do Ceará e de Santa Catarina, e sem esquecer do IRIS Labgov, que é o laboratório de inovação do governo do estado do Ceará. Tudo começou com um evento, um webinar com o IRIS, já para celebrar essa parceria da inovação jurídica e da linguagem simples. E o nosso projeto consiste em realização de um diagnóstico dentro do tribunal, que a gente fez, sobre o que as pessoas entendem da linguagem simples, da necessidade de simplificação da informação. Esse foi Paulo Alcântara, coordenador do LIC. Quem tiver interesse em conhecer essa iniciativa, é só ouvir o episódio 46 do Conexão Cidadão. O LIC promoveu um encontro com servidores do TCE Ceará chamado de Toque Criativo, com o tema Inteligência Visual aplicada aos Tribunais de Contas, e isso agora neste mês de fevereiro. O bate-papo foi conduzido pelo cientista contábil e analista de sistema Sidan Orafa. Em entrevista ao programa Acontece TV, Sidan, que atua na área da inteligência visual, compartilhou o desafio de aplicar processo criativo no setor público. Um dos principais desafios é justamente trabalhar essa mudança de perspectiva, de colocar a pessoa num local, ou de convidar, na verdade, fazer esse convite para colaboradores e para gestores se colocarem nesse local de experimentar novas lentes. Então, esse trabalho ele é desafiador, porque ele envolve aspectos que são não só formativos, mas como envolve questões assim, de cultura, e sobretudo de cultura organizacional. Então, a forma como as organizações trabalham o aspecto da sua cultura interna, da sua cultura de comunicação, de relações entre as pessoas, entre cargos, entre funções, isso tudo vai configurar um cenário que vai
facilitar ou dificultar o trabalho criativo. Mas algo assim que posso trazer, né, a respeito disso é que a criatividade ela é uma matéria-prima infinita, né? Então a saída ela está justamente no uso da criatividade. O Cidan trabalhou como instrutor da publicação Para Onde Vai o Seu Dinheiro, do Tribunal de Contas de Santa Catarina. O trabalho é uma visão simplificada do parecer prévio das contas do governo estadual. Essa publicação é considerada um caso de sucesso ao adotar recursos visuais e a linguagem simples. O TCE de Santa Catarina já produziu várias edições dessa versão simplificada, sempre buscando desenvolver o conteúdo a cada edição. O objetivo da publicação é tornar acessível para o maior número de pessoas, ou seja, isso envolve a linguagem, né? Porque no contexto, né, para explicar, a prestação de contas e os documentos que dão origem a essa prestação de contas, eles estão redigidos, eles são criados por contadores, auditores, todo um corpo técnico que fornece uma informação, subsidia uma informação que ela está numa linguagem elaborada. A gente costuma até brincar, né, que é o controlês, o juridiquês. Então é uma linguagem que dificulta o acesso ao cidadão comum. Então o principal objetivo, né, nesse trabalho era justamente de fazer uma tradução. Literalmente foi um depara que a gente fez, assim, deu um conteúdo técnico elaborado para um conteúdo simplificado. Então, trabalhar na publicação do Para Onde Vai o Seu Dinheiro foi um chamado assim, bastante desafiador. Primeiramente porque a publicação já era um case de sucesso, já era algo referência nessa área, né, de comunicação, de criatividade, de inovação. Então, existia uma expectativa grande na entrega, no resultado. Então, mas no mesmo tempo havia muita abertura assim da equipe, havia muita abertura das pessoas envolvidas, né, dos responsáveis pelo projeto, em experimentar novos formatos. Então essa abertura ela proporcionou também, né, que fosse possível um trabalho colaborativo que envolveu pessoas de várias áreas, né? Envolveu toda uma equipe de aproximadamente 15 pessoas entre comunicação, o pessoal de controle externo, várias pessoas, né? Todas as pessoas envolvidas no processo da produção desse conteúdo, né? Até chegar num texto, em linguagem simples, depois fazer uma tradução disso para um processo de facilitação visual. Então, se eu pudesse dizer assim, em uma palavra, como foi essa experiência, eu diria que foi uma experiência certamente inovadora, porque houve uma receptividade grande para fazer algo diferente e havia realmente um medo, né? Porque aquela frase que a gente diz assim, a gente não vai mexer no time que está ganhando, né? Então era esse o contexto ali, né? Era mexer numa coisa que era uma boa referência já. Mas só que foi muito legal ver que dentro desse contexto existia um olhar ali daquelas pessoas, uma busca, né, daquela equipe por elevar o nível de comunicação. Uma das etapas de importância nesse tipo de trabalho é a metodologia. Além de servir para sistematizar e orientar os indivíduos responsáveis pela execução, a divulgação dessas técnicas pode ajudar em outras atividades. Nesse projeto, com o tribunal, a gente usou, na verdade, uma variedade de ferramentas e de técnicas. Por quê? O que acontece é que no processo de criação a gente tinha diferentes demandas, diferentes necessidades, então, e diferentes momentos também, né, no processo de criação. Então, para cada momento, a gente acabou abordando alguma técnica no sentido de facilitar o entendimento de uma coisa, tanto para quem estava na ponta ali do processo criativo, quanto para a equipe, né, responsável pelo projeto. Justamente nesse intuito de fazer esse alinhamento de visões, alinhamento de expectativas também, né, entre a origem da informação e o resultado final depois na ponta.
Pela fala do Sidam, podemos perceber que desenvolver trabalhos com criatividade geram bons resultados. Exatamente isso, Carol. E vale lembrar que a transparência, o incentivo à participação social e o uso da linguagem compreensível são princípios presentes na Lei do Governo Digital, a Lei do número 14.129 de 2021. Tudo isso voltado ao aumento da eficiência pública. As iniciativas do LIC e do Instituto Plácido Castelo são muito importantes para o aperfeiçoamento das metodologias de trabalho no TCE Ceará. Ficamos por aqui, pessoal. Espero que tenham gostado do episódio. Se você tiver sugestão de tema ou dúvidas sobre algum assunto, faça igual a Luiz Inácio de Camusim. Mande um e-mail pra gente. Nosso e-mail é comunicação@tce.ce.gov.br. Essa foi mais uma edição do Conexão Cidadão, podcast oficial do TCE Ceará. A produção é da Assessoria de Comunicação, locução de Carolina Madeira, Dimitri Lima e roteiro de Ellen Vasconcelos. Até o próximo episódio. Até a próxima.